Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Na aula passada, como vocês se lembram, nós começamos a carregar nossa folha de estilos aqui no nosso site usando a função wp-enqueueStyle no nosso functions.php. Na aula passada faltou a gente carregar os nossos scripts, né? E nessa aula nós vamos complementar, então carregando nossos scripts, mostrando como é que funciona o carregamento deles. Vamos também carregar a folha de estilos e também o script do Bootstrap, que muita gente tem dúvida aí como carrega o Bootstrap dentro de um tema WordPress. Vamos então começar aqui criando na pasta curso, uma pasta nova com o nome de JS. Criamos aqui JS. Dentro desse JS nós vamos criar um arquivinho novo, vamos chamar por enquanto de template.js. Aqui dentro a gente vai colocar só a anotaçãozinha, né, um comentáriozinho, para depois a gente testar, ver se ele está carregando. Ok, vamos salvar. Muito bem. E como fazemos então para carregar esse template.js que a gente acabou de criar aqui na nossa pastinha JS? A gente vai usar uma função muito parecida com aquela que a gente utilizou na aula passada, o wp-enqueueStyle. Dessa vez ela se chama wp-enqueueScript, simplesmente. Vamos lá. enqueueScript, não é scripts, nós vamos aproveitar aqui, script. Quais são os argumentos que ela exige? Primeiro argumento, igual lá no nosso estilos, é o identificador. Qual é o nome que vai identificar a nossa folha de estilos que vai ser carregada aqui dentro do nosso código? Também chama-se template, então vamos colocar template. E o segundo argumento também é o caminho no qual nós vamos achar esse arquivo aqui. Então vamos usar a mesma função que a gente utilizou na outra aula, get template directory URI, e concatenamos essa função com o restante do nosso caminho, que é pasta js barra template.js. O terceiro argumento também é o argumento da dependência. E como que isso funciona? Se vocês não tinham entendido até a aula passada do estilo, vou explicar aqui para vocês ver se entende melhor. Muitos scripts que nós utilizamos usam como dependência o jQuery, que é a biblioteca de JavaScript, que é muito usada para dar dinâmica no nosso site, movimentar slides, por exemplo. Uma das coisas que dá para fazer com o jQuery, né? A biblioteca jQuery. Os scripts que a gente carrega dependem do jQuery. Então quer dizer que antes do próprio script, o jQuery precisa ser carregado primeiramente. Então a gente costuma colocar aqui nesse argumento a string do jQuery. O que quer dizer que o jQuery vai carregar antes do nosso arquivinho template.js nesse exemplo aqui. No nosso caso nós não temos nenhuma dependência, então vamos deixar esse array aqui vazio. O outro argumento é a versão. Nós podemos deixar essa versão vazia também, podemos colocar, por exemplo, aqui só a palavra null. Não vai ser versão nenhuma, não vai ter versão nenhuma. E o último é um dos argumentos mais interessantes, que ele determina se o nosso script vai ser carregado na tag head, quer dizer, no cabeçalho do nosso site, ou vai ser carregado no finalzinho, antes do body terminar. Para que isso serve? Muitas vezes, quando a gente vai carregar, por exemplo, os scripts do Google Analytics, é recomendado que ele seja carregado não na tag head, lá no comecinho do nosso cabeçalho, mas lá no finalzinho, antes da tag body terminar. Inclusive isso é uma das coisas que o PageSpeed do Google identifica na nossa página. Se os scripts nossos são carregados lá no início, no cabeçalho, ou lá no final do nosso código. E isso faz com que a página seja mais leve, na verdade, né? Então nós vamos colocar aqui, só para vocês verem, esse argumento como true, verdadeiro. E o nosso script vai ser carregado lá no finalzinho. Salvamos aqui. E ele, por padrão, ele vai usar esse mesmo gancho aqui para carregar os nossos scripts e os nossos estilos aqui. As duas coisas vão ser carregadas ao mesmo tempo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos abrir o nosso navegador.
vamos acessar o nosso site. Aqui a gente não vai ver, mas se a gente observar o código, se deu certo, nós vamos ver aqui o nosso template.js carregado lá no finalzinho da página, antes do body. Bom, ó, não está aqui. O que é que faltou então? Lembram-se que na aula passada nós carregamos uma função do WordPress, aqui o WP-Head, que carregou todo o nosso cabeçalho? Ele foi responsável por carregar toda essa parte de cima que não tinha antes no nosso código. Esses scripts aqui são do WordPress mesmo. Também outras folhas de estilo de administração, enfim, a barra de administração do site, a versão do WordPress, enfim, tudo isso aqui foi carregado por causa dessa função que a gente usou aqui, WP-Head. A mesma coisa vai funcionar para o footer, para as coisas que vão ser carregadas antes do site terminar. A gente tem que usar também essa função aqui dentro, aqui, ó, do footer, antes de terminar o body. Então vamos chamar ela aqui. Vamos abrir o PHP, chamar aqui WP footer. Vamos salvar e vamos olhar novamente nosso código. Vamos atualizar aqui e ver se carregou lá embaixo. Olha lá, além do nosso template.js que deve ter carregado, vamos procurar ele aqui. Aí, ó, ele carregado aqui bem no finalzinho, depois do rodapé. Além dele, ainda são carregadas outras coisas que são do próprio WordPress, né? Vocês estão vendo aqui que tem muita coisa aqui, ó, que foi carregada pelo próprio WordPress que não tinha antes no nosso site. É assim que a gente carrega os nossos scripts. Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver que carregou o nosso comentário lá que a gente tinha escrito no arquivinho e está pronto para a gente colocar e inserir qualquer tipo de script. Como eu falei para vocês, eu vou ensinar agora como é que coloca o Bootstrap, já que a gente já sabe como que cria a função para a gente chamar dentro do functions.php qualquer tipo de CSS e JavaScript. O Bootstrap também funciona dessa forma. As bibliotecas dele estão em JavaScript e estão também em CSS. Então, para começar, a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar lá na página do Bootstrap e pegar os links, né, que a gente carregar o Bootstrap. Vamos lá. Procurar aqui o Bootstrap. Ele tem aqui, ó, Getting Started. Tem os links de download e tudo mais. A gente não vai usar o arquivo, né? A gente não vai baixar o arquivo, mas a gente vai usar esses endereços aqui para colocar lá no nosso script. Vamos lá então, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente repetir isso aqui, copiar, para ficar mais rápido, né? E vou colocar aqui Bootstrap. Isso aqui vai ser o CSS do nosso Bootstrap. Copiar essa linha aqui. Em vez dessa função, eu já vou colocar o endereço completo, né? Eu já tenho ali um endereço completo, então vou colocar aqui. Tá ali. Para carregar o Bootstrap, vou precisar do jQuery. A versão aqui é 3.37. Posso colocar aqui se eu quiser também. Não é necessário, mas posso colocar. Muito bem. Agora vamos pegar o script, né? Que está na linha de baixo. Style sheet. Aqui, ó, o script. Vamos copiar aqui. Aliás, eu fiz uma coisa errada aqui. Aqui carrega o jQuery, não é lá em cima. Vamos lá, jQuery. Aqui eu posso deixar o array vazio.
E a versão também é 3.37, mas eu não vou colocar não, deixar assim mesmo e deixar ele para carregar lá no finalzinho também da página. Então primeiro vamos ver se carregou as nossas folhas de estilo, o JavaScript do Bootstrap. Vamos lá então. Nós atualizamos aqui e deve ter carregado lá no final. Então vamos lá, vamos procurar aqui. Bootstrap, aí ó. Carregou aqui o nosso Bootstrap CSS. Clicando aqui, ele já vai abrir. Então quer dizer que vai funcionar. E lá embaixo, vamos ver se carregou. Opa, não carregou o nosso JavaScript. Vamos entender o porquê aqui. Ah, tá aqui ó. A gente não mudou o nome para Bootstrap também. Tem que mudar. Senão ele vai entender que é esse mesmo cara aqui. Vamos lá. Procurando ele aqui. Aqui embaixo deve ter carregado aqui ó. Bootstrap.js. Tá aqui. Carregadinho, bonitinho. Beleza. Agora vamos tirar a prova real para ver se está funcionando de verdade mesmo. Vamos jogar algumas classes CSS lá dentro do nosso código aqui. Do index, por exemplo. Melhor, vamos jogar aqui no header e ver se ele está funcionando, né? Então, como é que a gente faz para testar o nosso Bootstrap? Vamos tirar esse parágrafo daqui. Vamos colocar, por exemplo, essa barra topo aqui dentro de um container. Depois vamos abrir uma row aqui. E essa row vai pegar esses dois carinhas aqui. Vamos dizer que essas redes sociais aqui, ele vai ocupar uma coluna média de vamos colocar 4, e a de baixo ela vai ocupar o restante. O MD restante é 8, né? Já que são 12 colunas. Vamos só diferenciar aqui, só para a gente ver a cor em redes sociais. A gente vai colocar aqui no nosso template.css. Redes sociais. Vamos tirar até isso aqui, barra topo. Redes sociais vai ter uma cor de fundo verde e um height de 30 pixels. E a pesquisa, que é a nossa outra div, ela vai ter um background amarelo e também um height de 30 pixels. Se tudo der certo, nosso Bootstrap vai estar funcionando lá agora. Vamos lá. Aí. Já está funcionando, inclusive a nossa barrinha de administração pegou aqui. Por quê? Porque a gente chamou as nossas funçõezinhas lá do WordPress, WP Head, WP Footer. Ele carregou a barra de administração aqui pra gente, tá vendo? Ó, que legal. E o Bootstrap deve estar funcionando porque, vamos lá. Se a gente redimensionar o nosso navegador aqui, a gente vai já perceber isso aí. Redimensionando. Olha lá que lindo. Já está ficando, ó, responsivo. Quer dizer, o nosso Bootstrap foi adicionado. Ele está funcionando bonitinho aqui no nosso site. Legal? Gostaram? Espero que tenham gostado dessa aula. A gente continua na aula que vem com mais coisas. E vejo vocês então na próxima aula.